finalmente o vídeo tão pedido aqui do canal saiu. Como fazer as suas trocas no Scooby. E é o seguinte, eu vou contar pra vocês também sobre a minha experiência de troca no Scooby. Em outro vídeo eu vou ensinar pra você como vender o seu livro na Shopee. E aí eu comparo pra vocês os dois pra saber qual que você acha melhor. Mas nesse vídeo aqui eu vou te ensinar passo a passo como você fazer a sua troca no Scooby. O que você precisa, o que é que vai acontecer, quanto é, vou te dizer tudo. Vem com o vídeo. Eu tô regravando esse vídeo, mas enfim. Você tá aqui na página do Scooby, a página inicial já está logada. Você vai clicar em Plus Troca. Se você ainda não tiver se cadastrado, ele vai dar pra você a opção de você se cadastrar no Scooby. E se você não tiver assinado ainda o Plus Troca, vai ter uma opçãozinha verde dizendo pra você atualizar pra o Plus. Nesse caso, esse símbolo aqui do lado vai ficar amarelo se você não tiver feito nenhuma troca ainda, e azul conforme as trocas que você for fazendo. E Júnia, como fazer para deixar os meus livros disponíveis? Nesse caso, você vai ter que vir aqui na sua estante. Geralmente eu clico nos livros que eu tenho para saber quais são os livros que eu tenho físico. Afinal, você não vai fazer troca de e-book, você vai fazer troca de livro físico. E, por exemplo, eu vou aqui em Vergonha para fazer essa troca e eu vou clicar nesse botãozinho aqui, escrito Troco. E aí ele já vai aparecer naquele sistema. Outra coisa que você já faz aqui, que é muito interessante, é você editar o seu livro para troca. Nesse momento você manda uma foto da capa do seu livro, ou por exemplo das laterais dos seus livros, para saber como que ele tá, qual o estado, porque por muitas vezes o livro não tá novinho. Então se ele tiver alguma mancha, alguma quebrada lateral, você manda a foto e coloca aqui na descrição, por exemplo, livro com a lombada quebrada. Ou você pode colocar outras informações dizendo que o livro tá rasurado ou que ele tem marcas de uso, essas questões. Ou também você pode dizer, o livro tá novo, tá perfeito estado, nunca foi lido, nunca foi usado. E aqui chega um momento de conflito, que é o momento dos créditos. Você pode validar o seu livro em 1 ou 2 créditos. Quando o livro está validado para 1 crédito, as pessoas vão pagar só 1 crédito. E quando o livro está validado para 2, elas vão pagar 2 créditos. Mas, Júnior, o que é esse crédito? Gente, o crédito aqui é a moeda de troca. E eu vou mostrar para vocês como ver, mas, por exemplo, para eu comprar um crédito, está custando R$14,90. Então, para eu avaliar aqui nesse momento, eu tenho que ver, vale a pena eu pagar 2 créditos, ou seja, R$30 em um livro para eu adquirir esse livro? Fica o questionamento, porque aqui um dos maiores problemas é que o Scooby não tem um controle de quantos créditos. Ele instrui você, mas fica muito a critério das pessoas colocar um crédito ou 2 nos livros. E aí aqui o pessoal perde a linha. Bota 2 créditos em livro que é usado, que já tá rasurado, isso e aquilo, sendo que a gente sabe que na verdade ele valeria o valor de 1 crédito. Até porque nesse momento você vai ter também que pagar o valor do frete. E mesmo sendo registro módico, pra mim, todas as vezes que eu fiz essa experiência, foi R$10 o envio de registro módico. Então eu tenho que pensar que eu tô pagando 2 fretes pelo livro, ou seja, R$30, mais R$10 do frete de registro módico que eu vou ter que pagar quando eu enviar o livro, que vai ser R$40. Então eu tenho que pensar em todos os pontos. Por exemplo, quando eu for enviar um livro, eu tenho que considerar que eu também vou estar pagando R$10 para envio de registro módico, que foi o que aconteceu todas as vezes que eu paguei. Então tem que ponderar para saber se você não vale mais a pena você comprar na Amazon, se você comprar na Submarino, porque lá muitas vezes a gente também tem um frete grátis. Então considere. Tudo bem, coloquei meu livro para troca, eu volto para lá. Ah, Júnior, e como encontrar os livros que eu quero? Bem aqui você pode pesquisar o nome de um autor e vai aparecer a maioria das sugestões dos livros que estão disponíveis. Por exemplo, da Julia Quinn, nós só vamos encontrar disponíveis para troca esses livros aqui. Aqui vem outro dos problemas. Eu não sei se esses livros estão a 1 crédito, se estão a 2 créditos, porque eu só consigo verificar isso se eu tiver créditos. É exatamente isso. Para você receber um livro, antes disso você vai ter que pagar o valor de um crédito para comprar, ou você vai ter que fazer o envio de um livro. Então realmente acaba sendo uma questão mais complicada, mais custosa de você encontrar aquele livro que você quer trocar. Eu, por exemplo, quando vou colocar o livro de 1 crédito ou 2, eu deixo para colocar 2 créditos somente aqueles livros raros, aqueles livros que são mais complicados de você encontrar, aqueles livros que tá autografado por autor, coisas que valem a pena eu pagar muito mais caro no livro, porque ele vai ficar no valor de R$30. Então você tem que considerar que é um sistema de troca para ficar mais barato e não para encarecer o livro. Mas o povo aqui não tem muita noção disso não. E aqui em meus livros vão ficar os livros que estão disponíveis para suas trocas. Vejam que eu deixei 1 crédito somente um livro que é capa dura, ou seja, é mais difícil de localizar. Por que o meu tá aqui? Seus livros não estão disponíveis? Porque eu estou com a opção inativa de troca no Scooby nesse momento. Eu não estou a fim de fazer trocas. Mesmo esses livros aqui estando disponíveis, as pessoas não conseguem localizar. E vocês podem ver que eu coloquei aqui a descrição em perfeito estado, sem marca alguma. Em perfeito estado, sem marca alguma. Porque, de fato, os meus livros todos, nenhum deles, desses daqui, tem rasura. Nenhum deles tem nenhuma problemática. E aqui
Em recebidas, vão aparecer as solicitações que você recebeu. No meu caso, não tem nenhuma solicitação de troca, mas nas concluídas eu já posso ver as trocas que foram feitas. Vai aparecer aqui, então, quando você for fazer essa solicitação, o endereço de entrega, um espaço para você colocar o código de rastreio de quando você enviar e também a avaliação do usuário que está solicitando para você, bem como a sua avaliação também vai aparecer para ele. Então ele sabe se você tem um histórico bom de trocas, se você já teve problema com troca no Scoob, se você está há muito tempo inativo, porque é essa outra dica que eu dou para vocês. Sempre verifiquem se as pessoas estão com o Scoob ativo. Você abre aqui o perfil do Scoob da pessoa e você vê quando foi que ela entrou, porque se ela tiver entrado há 3 meses, 2 meses, pode ser que ela não responda a sua solicitação. No caso do Rafa, ele entrou há 13 horas, então seria uma coisa mais tranquila de eu fazer essa troca. Eu teria rápida resposta. E aí, aqui vai aparecer o status lá, quando você coloca o código de rastreio, vai ficar essa modificação dizendo se o livro foi enviado, quando o livro foi postado e se o livro foi entregue. Depois de entregue, você vai fazer a avaliação da pessoa que enviou, bem como a pessoa que recebeu também vai avaliar você. Ó, envio tranquilo, respostas no prazo, não tive problema nenhum para enviar ao destinatário. Respostas perfeitas e maravilhosas. E aí essa mudança aqui vai ficar acontecendo aqui enquanto está aguardando. Aguarda a resposta, aguardando envio e enviado. Só as confirmações. E a mesma coisa aqui em enviadas. Isso aqui foram as que eu solicitei para receber. Que no meu caso foi a Bia que eu solicitei o que eu descrevi o livro. Nesse caso vieram vários marcadores, mas o livro estava carunchado. E eu disse que fazia parte, mas ela não colocou isso na descrição dela. E esse livro aqui estava em perfeito estado e muito bem embalado. A Denise também colocou a foto do livro. Esse daqui, inclusive, está assinado pela própria Karina Risse. E ela estava em 2 créditos, mas eu negociei com ela e ficou em 1 crédito só. Nada impede de você ir no WhatsApp da pessoa negociar, mas o Scoob recomenda que você faça as trocas só por aqui. Lembrem sempre de deixar o endereço de vocês ativo, não esqueçam de corrigir o endereço, porque é esse endereço aqui que o Scoob vai fornecer para o envio. A sua reputação é para saber se você teve boas trocas, se as pessoas avaliaram você positivamente ou negativamente. Nos livros recentes, você consegue ver os livros que foram adicionados recentemente e que estão disponíveis para as trocas. Sugestões, o Scoob pensa conforme a sua estante quais são aqueles livros que você pode querer adquirir. E bem como desejados, vocês já viram, fica aquela marquinha do lado do livro que você quer comprar. E aí eles trouxeram para cá também. Quando você vai fazer a troca do Scoob, quem que paga o frete? A pessoa que envia. Se você está enviando o livro, você tem que considerar que você está pagando o valor de um livro mais o valor do frete. Então você tem que pensar em tudo isso. Porque, por exemplo, se eu já estou enviando um livro de R$20, eu estou pagando mais R$10 de frete de registro módico, que foi o que aconteceu comigo. Todas as vezes que eu enviei para registro módico foram 10 e pouco. E tenho que considerar se não valeria mais a pena eu pegar esse dinheiro e comprar um livro novo. Ah, Júnior, mas eu não quero enviar um livro. Eu só quero trocar os livros, eu só quero receber. Nesse caso, você vai clicar aqui em precisa de mais créditos e você vai comprar um crédito. Às vezes, para as pessoas ficam disponíveis 2, 3, no meu caso, só está disponível de 1 crédito para troca. Dessas 2 maneiras você pode adquirir. E no caso da minha quantidade de créditos, eu não sei porquê, porque a maioria das pessoas é R$ 9,90. No caso da minha quantidade de créditos, o valor que eu tenho que pagar é de R$ 14,90. Então eu teria que pagar o valor de R$ 14,90 para adquirir um crédito para trocar esse livro. Então toda vez você tem que calcular. Por exemplo, o livro está vendido a 2 créditos. Pense que você vai estar pagando R$30 naquele livro. Veja se vale a pena ou se não vale mais a pena você querer trocar de outra forma, como o caso da Shopee, que isso vai ficar para outro vídeo. Um outro detalhe é que vocês também podem, apesar de ser Plus, inativar por um tempo, que foi isso que eu fiz. Eu posso clicar aqui no botão de ativar e deixar os meus livros disponíveis para as pessoas buscarem, ou deixar ele inativo por um tempo enquanto eu não quero vender. Especificar também quais os livros que eu não quero vender naquele momento. No meu caso aqui tá tudo inativo, tá? Ignorem isso aqui, tá tudo inativo. Mas eu posso especificar quais livros que eu quero deixar ativo naquele momento. Por exemplo, estou questionando ou negociando com outra forma de trocar esse livro de outro jeito, outros lugares, porque afinal não tem só a troca no Scoob. Então você pode deixar aqui vários livros disponíveis para troca, por exemplo, você fazer uma seleção da sua prateleira de livros que você quer deixar disponíveis para as trocas, e aí você ficar variando. Por exemplo, eu só preciso de 1 crédito para comprar aquele livro que eu quero adquirir, então eu vou deixar um livro meu disponível para troca. Ou eu preciso de 2 créditos, vou deixar 2 livros disponíveis para as trocas. Ou se você quiser deixar tendo créditos disponíveis, mesmo sem estar com aquele livro em busca nesse momento, você também pode deixar todos os seus livros disponíveis. Esse é um detalhe muito interessante que você pode pausar momentaneamente. Nada impede de você mandar uma mensagem aqui para a pessoa lá em cima, se essa pessoa está em interesse de fato em trocar aquele livro, porque às vezes elas não estão com vontade. Eu sempre questiono antes de fazer a solicitação. Você também pode procurar as redes sociais dela, no Instagram, essas coisas, para tentar falar com essa pessoa e tentar resolver da melhor forma possível. As vezes que eu tive que fazer trocas, tanto enviar quanto receber, foram bem tranquilas.
elas. No meu caso, eu parei as trocas porque não compensava financeiramente para mim as questões de valor de livro mais o valor de frete nessa situação. Eu preferi realmente a venda na Shopee, mas eu vou ensinar vocês a fazerem isso em outro vídeo. Eu espero que vocês tenham entendido, eu tentei ser bem sucinta, bem direta, até porque eu já tinha gravado esse vídeo aqui outra vez e eu não tava gravando. E se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem colocar aqui embaixo que eu vou tentar ajudar vocês de todas as formas. Não esqueçam de ver os próximos vídeos, tem muita coisa por aqui. Beijinhos, até a próxima!